Última aula dessa semana. Terceira aula. Essa aula vamos falar sobre os números racionais e também os irracionais. Quem são os números racionais e quem são os números irracionais? Beleza? Bom, e vamos ver também uma parte sobre radical duplo. É uma coisa que eu não aprendi na escola e tenho certeza que muita gente não aprendeu na escola. Então, se teu objetivo é fazer vestibular ali, ó, você quer fazer vestibular, se liga nisso, que você vai estar na frente de um bocado de gente, tá certo? Então, última aula da semana, vamos estudar, pergunte, faça a lista de exercícios e vamos que vamos. Números reais, certo? Bom, esse é o último dos conjuntos numéricos que nós vamos ver aqui, tá? Um conjunto dos números reais a gente apresenta assim, ó. Um R com dois riscos aqui, tá? E o conjunto dos números reais são todos os números reais, tá? Eu nem tem como descrever aqui, são conjuntos dos números reais. Para você ter uma ideia, olha só. Vamos começar lá desde o primeiro que a gente viu, conjunto dos números naturais, certo? Era aqui, ó. Conjunto dos números naturais, certo? Daí eu falei assim, não, aí tem o conjunto dos números inteiros. Aí você falou, não, mas esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Eu falei, não, mas daí os números inteiros engloba aí esses, que são os naturais, e os negativos. Aí você falou assim, é verdade. Então aqui, ó, esse aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Aqui, ó, aqui é os naturais, né? Tudo isso daqui é os inteiros. Então, entre os naturais e, né, fora dos naturais, certo? Dentro dos inteiros, mas fora dos naturais estava quem? Estavam os negativos. Estavam os negativos, certo? Porque os positivos e o nulo estão aqui dentro. Mas aqui estão quem? Os negativos, certo? Aí você fala, é verdade. Aí eu falo assim, daí tem um outro conjunto por fora, que é o conjunto dos números racionais. Daí você fala assim, é verdade, né, que eu posso colocar em forma de fração. Aí aqui eu posso colocar em forma de fração, também posso colocar esses aqui em forma de fração. Só que tem uns aqui que eu posso colocar em forma de fração que não estão dentro dos naturais nem dos inteiros, né? Vou falar só o mais externo. Tem alguns números que eu posso colocar em forma de fração que não são inteiros, que são as frações, né? Que é um terço, um meio, tá tudo aqui fora. E os negativos também, né? Menos meio, menos um terço, tá aqui fora também, certo? Então são as frações positivas e negativas, certo? Bom, e os reais, então? Os reais é um conjunto que engloba tudo isso daqui, ó. É um conjunto que engloba tudo isso daqui, tá? Então, aí você fala, pá, peraí, mas e quem é que tá aqui então? Quem tá aqui entre os dentro dos reais, mas não dentro dos racionais, são os irracionais. Então, esses que estão aqui, ó, são os irracionais que estão aqui, ó. Aí você fala, qual é o símbolo deles? Não tem. Não tem. Tá? Eu posso dizer que os irracionais, tá? Aí você fala, é I. Não, não é I. Não, não é I? Não, não é I. Apesar de que eu acho que eu já vi, hein? Eu acho que eu já vi alguém fazer I. Mas os irracionais, na verdade, são quem? São os reais menos os racionais. Os reais menos os racionais são os irracionais que estão aqui. Aí só tá, mas quem que são os irracionais? São aqueles números que eu não consigo colocar em forma de fração. Mas se eu não coloco em forma de fração, como é que eu escrevo eles? Do jeito que eles são, irracionais. Eu tô fazendo um mistério aqui. Tô fazendo tipo televisão assim. Depois do intervalo vocês vão ver. Os irracionais, por exemplo, são como esse daqui, ó. 3,14. Deixa eu pegar aqui para dizer bem certinho quem que é ele. Esse daqui, por exemplo. Já ouviram falar desse? Ó, 3,14
15,92654. Aí você fala, acabou aqui? Não, 3 pontinhos. Porque se tivesse acabado aqui, eu teria condições de colocar ele em forma de fração, né? Era só colocar todo esse número sem vírgula dividido por 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zeros. Tá? 1 seguido de 9 zeros. Todo esse número sem vírgula dividido por 1 seguido de 9 zeros. Coloquei ele em forma de fração. Mas como tem 3 pontinhos, quer dizer que isso aqui continua. Daí você fala, mas a gente viu lá que quando tem dízima, a gente pode colocar em forma de fração. Não. A gente pode colocar a forma de fração, a dízima periódica. Porque essa daqui é uma dízima aperiódica. O que é periódica? É aquilo que quando tem uma coisa que sempre se repete. O que é dízima aperiódica? É quando eu tenho uma coisa que não se repete. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 1 e dividir por 3, eu tenho uma dízima periódica. Se eu pegar o 8 e dividir por 99, eu tenho uma dízima periódica. Né? Por exemplo, se eu pegar o 1, 2, 3 e dividir por 99, aí eu tenho uma dízima periódica, porque o 2, 4, 2, 4, 2, 4 se repete infinitamente, entendeu? Mas esse daqui não. Esse daqui não. Você quer ver outro que não se repete infinitamente? É raiz de 3. Ó, raiz de 3. Aí você, opa, é 0,808. Não, não é 0,808. Tá? Por exemplo, raiz de 3 aqui, ó. Raiz de 3, aqui saiu o quê? Que é 1,7320058. Opa, 050808. Tá vendo? A calculadora ela não põe 3 pontinhos aqui, ó. Mas eu posso colocar 3 pontinhos aqui. Às vezes você fala assim, não, mas isso aqui é uma dízima periódica, ó, tá repetindo 0808. Não, não é 0808. Ó, se eu colocar aqui, ó, quer ver, ó? 1,732050808 elevado ao quadrado. Quer ver que ele vai dizer que é 3, ó? Ó, viu? Ainda bem que ele não me enganou. Não me deixou cair a cara. Tá vendo? É um pouquinho mais 0,1. É um pouquinho mais do que 3, é 3,0, entendeu? Então esse aqui não está exato. Aí se você fala, não, mas é porque também não tem uma calculadora aqui com infinitas casas decimais, né? Mas se eu tivesse uma calculadora com mais casas decimais, a gente veria que isso daqui ela é uma dízima aperiódica. Aí você fala, mas não me convenceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o 2, tá? Qual seria o raiz de 2? Bom, eu sei que 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então eu sei que isso aqui é 1, alguma coisa, certo? Então eu vou investigar. Vamos ver, ó, dá uma olhada na calculadora. Vamos investigar. Vou deixar a calculadora aqui para não ter erro. Então vamos fazer assim, ó, 1,5, vamos dizer, ao quadrado. Dá o quê? Dá 2,25. Então é menos que 1,5. Vamos para 1,4 ao quadrado. Opa! Então é um pouquinho maior do que 1,4. Certo? É um pouquinho maior que 1,4. Mas quanto? Então vamos fazer assim, ó. 1,45 ao quadrado. Não, passou. 1,42 ao quadrado. Opa, passou ainda. Então 1,41 ao quadrado. Opa, então eu sei que é 1,41, mas não está exato ainda, porque não deu ainda. Ó. Então vamos colocar 1,414 ao quadrado. Opa, chegou lá quase pertinho do 2, hein? Então, 1,415 ao quadrado. Opa, passou. Então, aqui o próximo é 4. Tá? Só que, calma aí, então, é 1,4142 ao quadrado. Quase 2, ó. Quase 2, hein? Então, 1,4143 ao quadrado. Passou, então, é 1,4142. Então, vamos tentar chegar mais perto. Deve ter um número, né? 1,41425 ao quadrado. Passou. 1,41423 ao quadrado. Passou. 1,41421 ao quadrado. Pixe, quase. Então, 1,41422 ao quadrado.
Passou. Então a próxima é 1, ó. Tá vendo? E se eu for ficar fazendo isso a minha vida toda, eu vou passar a minha vida toda aqui e vou sempre conseguir achar mais uma casa, mas eu nunca vou conseguir achar um número exato, mesmo que com vírgulas, eu nunca vou conseguir achar um número exato que elevado ao quadrado vai dar 2. Entendeu? E se eu continuar aqui eternamente, eu vou ver que isso daqui nunca vai virar uma dízima periódica. Isso daqui eu não consigo prever qual é o próximo número. Eu tenho que ficar fazendo experiências aqui numa calculadora, né? Numa super calculadora, porque essa daqui chega um momento que ela esgota, né? Chega um momento que ela esgota. Quer ver? Ó, raiz de 2. Tá? Então, ó, 4, 1, 2, 1. Aí 3562. 3562. Então vamos ver aqui. 1.4142 13562 ao quadrado. Ó, quase 2. Então, se eu colocar mais um número ali, aí vai chegar mais perto. Mas essa calculadora não tem precisão, né? Vamos ver aqui. 1.4142 13563 ao quadrado. Ó, passou um pouquinho, tá vendo? Então, aí eu tenho que ficar investigando. Então, por isso daqui é um chamado número irracional, porque ele não é uma dízima periódica. Além desse, tem infinitos, né? Tem infinitos. Além desse, do pi, tem o e, o neperiano. Quer ver? Qual que é? Como é que eu vou fazer? É esse aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver se e elevado a 1. Vamos ver. É esse aqui, ó. É um número neperiano, tá? É uma outra constante. 2,718281828. Esse aqui até parece que é... Esse aqui até parece que é uma dízima periódica, né? 1828, 1828, mas não é para ser dízima periódica, tá? Isso daqui é um número irracional também, tá bom? Esses dias eu vi tava vendo um negócio sobre fractais, fractais lá, e o cara disse que tem uma outra constante lá, que é uma constante louca. Ele falou assim, nossa, eu não acredito que com mais de 35 anos, foi só depois de mais de 35 anos que eu vim descobrir isso. Bom, o cara não estudou matemática o suficiente. Eu nem sei dizer, mas, entendeu? Tem vários outras constantes, valores, que são chamados números irracionais. E esses números, eles estão onde? Eles estão entre os números racionais e dentro dos reais, certo? E daí uma pergunta que fica é assim, ó. Mas e se eu somar dois números irracionais, vai dar o quê? Um outro número irracional? Bom, se eu somar raiz de 2 mais raiz de 3, isso daqui dá irracional. Porque imagina se eu pegar esse número aqui e somar com esse número, vai dar 2, dá 3, né? Se eu for somando casa por casa, como esse aqui nunca cabe, não é uma dízima periódica, vai dando números que nunca acabam, entendeu? Porém, eu não posso dizer que dois números irracionais somados dá um número irracional sempre, não. Por exemplo, eu tinha um aqui, por exemplo, esse número aqui, ó. Tá vendo? Ó. 1 menos raiz de 2. Isso daqui é um número irracional? Não, calma aí, vou fazer assim, ó. Raiz de 2 menos 1. Isso daqui é um número irracional? É um número irracional. E se eu pegar esse número aqui, ó, se eu pegar esse número aqui, 0,414213562, tá? E somar com ele, deixa eu ver, isso daqui, não, eu pegar e fizer assim, ó, 1,4142135662, etc., menos 0,414213562, etc. São dois números irracionais, certo? Porque esse aqui nunca acaba. Esse aqui foi gerado de onde? Esse aqui foi gerado a partir do raiz de 2. E esse aqui é o raiz de 2. Então, se eu pegar esse, fizer menos esse, vai dar o quê? Vai dar 1. Então, nem sempre a soma de dois irracionais ou a diferença de dois irracionais dá um irracional também. A gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso aí, tá? A multiplicação também,
Às vezes a multiplicação dá um racional, às vezes a multiplicação dá outro irracional, tá? Tem infinitos números irracionais. Todo número que eu, por exemplo, não consegui tirar raiz quadrada exata, não só raiz quadrada, tem outros, né? Mas, por exemplo, raiz quadrada de 2, de 3, de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 11. Todos esses números aqui são irracionais. Por quê? Porque eu não consigo achar um número que vezes ele mesmo, um número racional que vezes ele mesmo dá aquilo ali. Tá? Eu só consigo achar números irracionais. Tá? Eu só consigo achar números que nunca caem, dízimas aperiódicas. Tá certo? Bom, mas tem algumas coisas que a gente consegue, tá? Elas aparentemente a gente olha, aparentemente a gente vai dizer que é um número irracional, mas é racional. E tem problemas que caem nisso, desse tipo, tá bom? Então eu vou falar aqui uma coisa sobre uma coisa chamada raiz dupla. O que é raiz dupla? Então, por exemplo, raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, tá? Ó, raiz de raiz, né? E aqui dentro ainda tem alguma coisa, tá? Então, por exemplo, isso daqui é uma coisa comum da gente olhar e falar, bom, isso aqui deve ser um número irracional. Mas olha, tem formas de escrever isso daqui, tem números assim, aparentemente irracionais assim, que têm valores fixos, tá? Então, por exemplo, teve uma pessoa que pegou e falou assim, uma pessoa não sei, uma teoria que diz o seguinte, ó, vamos tentar colocar isso daqui, vamos supor que isso daqui, a gente consiga escrever isso aqui como sendo a soma de duas raízes, tá? Por exemplo, T1 mais ou menos raiz de T2, tá? Mas quando aqui for mais, a gente usa mais aqui, quando aqui for menos, a gente usa menos aqui, tá? Então, isso aqui é um assunto extra, tá? Mas é interessante, cai em concursos mais difíceis, cai isso aqui. Tem um problema que eu estava resolvendo de área, que tinha isso aqui, e a gente chegava num ponto que não sabia onde sair, e olhava nas alternativas e não tinha. E tinha que fazer, o resultado tinha que sair daqui. Então, olha só. Suponhamos que esse número, raiz de A mais ou menos raiz de B, eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de um número T1 mais ou menos raiz de um número T2. Tá? Eu transformo essa raiz dupla em uma soma ou subtração de raízes, tá? Dependendo do sinal que tiver aqui. Então, como é que eu chego, como é que eu posso transformar isso daqui numa soma de raízes? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Tá? Eu levo esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Isso aqui vai ficar o quê? Bom, raiz elevado ao quadrado, a raiz anula com o quadrado e fica só o que está lá embaixo. Então vai ficar A mais ou menos raiz de B, certo? E esse daqui, quando elevar ao quadrado, vai ser produto notável. A mais B ou A menos B elevado ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. T1, né, raiz de T1 ao quadrado dá T1, mais ou menos duas vezes esse, mais o quadrado desse daqui. Bom, o quadrado desse daqui, raiz de T2 ao quadrado é T2. Então, vou já colocar aqui, ó, mais T2. Aí você fala, não é mais ou menos, não, aqui é mais mesmo, tá? Porque o produto notável A mais B elevado ao quadrado é A ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, mais B ao quadrado. E A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos duas vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado sempre vai ficar, né, mais. Só que aqui é que vai aparecer mais ou menos duas vezes raiz de T1, T2, tá? Porque quando eu faço duas vezes esse, como está tudo sob a raiz, vai ficar só o T1, T2 vezes a raiz lá embaixo, tá bom? Eu vou dar uma ajeitadinha, então isso aqui vai ficar aqui o A mais raiz de B vai ser igual, raiz de B vai ser igual a T1 mais T2, mais ou menos esse 2 aqui eu vou jogar para dentro como sendo raiz de 4, tá? Ou melhor, 4 lá dentro, né? Porque raiz de 4 dá 2. Então isso aqui vai ser raiz de 4T1, T2. Certo? Então, já que eu cheguei nessa igualdade, que A mais ou menos raiz de B é igual a T1 mais T2 mais ou menos raiz de 4T1, T2, então eu posso dizer que o A vai ser T1 mais T2 e o B vai ser 4T1 vezes T2, certo?
E se eu pegar e isolar T1 vezes T2, esse 4 vai para cá dividindo, né? E eu vou ter que T1 mais T2 é igual a A, e T1 vezes T2 é igual a B sobre 4, certo? Bom, o olhar mais atento, que sabe o que é uma equação de segundo grau, e sabe que existem a soma e as raízes, a soma das raízes e a multiplicação das raízes numa equação de segundo grau, olha isso aqui e fala, pô, será que isso aqui não parece a soma de duas raízes e a multiplicação de duas raízes? Eu falo, bom, e se for? Se for, a gente pode escrever isso aqui como sendo uma equação de segundo grau, onde o coeficiente do x ao quadrado é igual a 1, aí o coeficiente do x vai ser o quê? Vai ser menos a soma de raízes, e o termo independente vai ser o produto de duas raízes, certo? Bom, já que isso daqui, se eu considerar que T1 e T2 são a soma de duas raízes, né? T1 e T2 são as raízes dessa equação, então como isso daqui é a soma, eu posso colocar esse A que veio daqui, ó, posso colocar aqui, e daí ficaria assim, ó, a equação de segundo grau, x ao quadrado, menos a soma, que é o A, x, mais o produto, só que o produto vai ser o quê? B sobre 4, igual a zero, certo? Então eu chego numa equação do segundo grau, aí você fala, mas não, como é que isso aqui chegou? Não, não chegou numa equação do segundo grau. Às vezes que eu peguei isso daqui, supus isso daqui igual a isso aqui, elevei ao quadrado e cheguei nessa relação. Bom, se uma constante mais ou menos a raiz de uma outra constante for igual a uma soma de dois valores, mais ou menos a raiz do 4 vezes a multiplicação de dois valores, então quer dizer que esse é igual a esse é igual a esse. Isolando o T1 e T2, né, que vai ficar a soma e aqui a multiplicação, eu posso compor isso daqui numa equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau, a gente resolvendo por Bhaskara, né? Por Bhaskara, a gente resolvendo isso aqui por Bhaskara, a gente vai chegar que as raízes dessa equação aqui vão ser o quê? Menos o coeficiente aqui, né? Menos B, que daí vai ficar o A, mais ou menos raiz quadrada desse daqui ao quadrado, que é ao quadrado, menos 4 vezes esse, que daí vai ficar menos B. Tudo sobre 2 vezes o coeficiente do x ao quadrado, que é 1. Então vai ficar 2. Então a gente chega à conclusão que se eu tiver essa equação do segundo grau aqui, as raízes dessa equação do segundo grau vão ser isso aqui, ó. Certo? Vão ser isso aqui. Mas espera aí. Eu cheguei nessa equação do segundo grau supondo que T1 e T2 fossem as raízes dela. E já que a soma das raízes é o A e a multiplicação das raízes é isso aqui, então eu cheguei à conclusão aqui o quê? Que T1 vai ser o quê? Vai ser A mais raiz de A ao quadrado menos B sobre 2. E T2, então, né? E T2, então, vai ser o quê? A menos a raiz de A ao quadrado menos B sobre 2. Tá vendo? Eu cheguei à conclusão que essas raízes. Bom, mas então calma aí. Se T1 é isso aqui e T2 é isso aqui, como eu queria saber os valores de T1 e T2 que eu poderia colocar debaixo de uma raiz, então eu posso colocar isso aqui debaixo daquela raiz. E aí eu chego à conclusão de que eu posso expressar essa raiz aqui, ó, raiz dupla, né, que é raiz de A mais ou menos raiz de B, como sendo uma soma de duas raízes em função do A e o B, fazendo essas operações aqui. Então, aquilo ali pode ser escrito como sendo o quê? Raiz disso daqui, de A, mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B, sobre 2, certo? Mais ou menos raiz de A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B, tudo sobre 2. Certo? Então, sempre que eu tiver uma raiz dupla desse jeito, eu posso verificar se eu consigo colocá-la em forma de raiz. Em uma soma ou subtração de duas raízes. Dessa forma aqui, tá bom? Só que isso aqui tem restrição, tá? Porque se A ao quadrado menos B der um número negativo, então isso aqui vai dar um número imaginário e eu não consigo colocar essa expressão, que é uma raiz dupla, em forma de uma soma ou subtração de duas raízes, onde o número de baixo sejam números reais. Tá bom? Então, essa daqui é a teoria da raiz dupla. E eu vou fazer um exemplo, tá? Eu vou fazer um exemplo disso daqui,
um problema, tá? Vou resolver um problema aqui agora para vocês verem a aplicabilidade dessa teoria da raiz dupla, beleza? Presta atenção. Tá aqui o nosso exemplo. Qual é o valor de raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 3? Você falaria, bom, isso daqui deve ser um número irracional, porque isso aqui é irracional, né? Lembra que raiz de 3 é 1,717,2, né? Aí você fala, bom, isso aqui é um número irracional. 4 vezes um número irracional vai dar um número irracional. 7 menos um número irracional deve dar um número irracional. E raiz quadrada desse número irracional, somado com um número irracional, deve dar irracional. Mas calma aí. Nós acabamos de ver ali, eu acabei de provar para você que um número irracional, né, uma raiz dupla do tipo a mais ou menos raiz quadrada de b, tá? Ela muitas vezes, algumas vezes, pode ser expressa como a soma de duas raízes, onde aqui vai ser t1, né, mais ou menos raiz de t2. Que eu demonstrei lá e que vira isso aqui, ó. Vira isso aqui, ó. Raiz quadrada de A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2, tá? Aí mais ou menos... Ficou apertado, né? Ô, saco. Vou escrever aqui de novo. Então, vou até escrever aqui de novo para ficar bem claro aqui, tá? Vai ficar assim, ó. Isso daqui eu vou escrever como sendo o seguinte, ó. A mais raiz quadrada de A ao quadrado menos B sobre 2, mais ou menos, né? Se aqui for mais, eu vou usar mais, se aqui for menos, eu vou usar menos, raiz quadrada de A menos raiz quadrada de A ao quadrado menos B, tá? Tudo sobre 2. Então, eu posso pegar uma expressão desse tipo e transformar numa expressão desse tipo. Aí você fala, mas qual é a vantagem que vai continuar sendo raiz dupla? Sim, mas às vezes isso daqui vai simplificar muito. Quer ver? Eu vou usar essa teoria para expressar essa parte aqui de uma maneira diferente, tá? Aí você fala, tá, mas o A é 7, quem que é o B? Porque tem um 4 aqui fora, então vamos jogar o 4 para dentro. Então, essa expressão assim, ó, 7 menos 4 raiz de 3, eu posso escrever como sendo o quê? 7 menos raiz de 4 ao quadrado vezes 3. Tá vendo? O 4 ao quadrado eu joguei para dentro, né? O 4 que está fora eu joguei para dentro, porque raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4, né? Joguei para dentro. 4 ao quadrado é 16. E 16 vezes 3 dá o quê? Dá 48. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz de 7 menos raiz de 48. Certo? Então, eu vou expressar essa raiz dupla aqui dessa forma, tá bom? Então, para ficar mais fácil, eu vou primeiro fazer essa daqui, ó. Eu vou calcular aqui quanto que é raiz de A ao quadrado menos B, tá? Bom, A é 7 e B é o 48, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado menos 48. Isso daqui, então, vai ser o quê? Raiz quadrada, 7 ao quadrado é 49 menos 48. Bom, 49 menos 48 é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Opa! Então, veja que essa parte aqui, ó, é 1. Essa parte aqui é 1. Então, essa expressão aqui, eu posso colocar ela como sendo assim, ó. Essa expressão aqui, eu posso colocar ela como sendo assim, ó. Raiz do A, que é o 7, tá? Mais o raiz quadrada disso tudo que eu já calculei é 1 sobre 2, certo? Aí, como aqui está menos, eu vou usar menos. Menos raiz quadrada de A, que é o 7, menos essa expressão aqui, que eu calculei aqui, é 1 sobre 2. Tá? Isso daqui passa a ser, então, o quê? 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4 menos... Aí, raiz de 7 menos 1, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, menos raiz de 3. Olha só que interessante. Essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, ó, raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3,
eu posso escrever ela como sendo o quê? Raiz quadrada de 4 menos raiz quadrada de 3. Certo? Agora eu vou pegar essa expressão que eu estou colocando assim e somar com raiz de 3. Vai ficar o quê? Raiz de 4 menos raiz de 3 mais raiz de 3. Menos raiz de 3 com mais raiz de 3, corta. Isso aqui deu raiz de 4. Mais raiz de 4 é 2. Opa! Então, que conclusão a gente chegou? A gente chegou que raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 3 é igual a 2. E a caneta não está aguentando. Para fazer essa matemática aqui tem que aguentar. Tá? Então a gente chegou à conclusão de que 7 menos 4 raiz de 3, né? Raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3 mais raiz de 3 é igual a 2. Você fala, nossa, mas será que é mesmo? Para ver, né? Porque eu sempre duvidei das coisas. Né? E eu acho importante duvidar das coisas. Então, vamos lá, vamos calcular. Então, raiz, tá? Daí eu vou colocar entre parênteses aqui para não ter problema. 7 menos 4 vezes raiz de 3. E fecho parênteses, certo? Então, a raiz de 7 menos 4 vezes raiz de 3, tá? Fechou parênteses. Aí, mais raiz de 3. Sabe, não, mas a calculadora tá como é que é? Combinado comigo de fazer isso aí. Não, é isso aí. Vamos fazer de dentro para fora, então. Raiz de 3 igual. Isso vezes 4 igual. Isso daí, vou subtrair isso aí, né? Então, vamos colocar menos 7, tá? Eu fiz, na verdade, o contrário. Eu fiz isso daqui menos 7. Aí deu um número negativo, que eu vou trocar de sinal. Menos a resposta. Então, tá aqui, ó, positivo. A raiz disso aí, raiz da resposta, igual. Ó, então, isso daqui é isso aqui, ó. Mais, agora eu vou somar, mais raiz de 3. Igual. Pior que deu 2. Você entendeu? Então, a gente usa muito isso daqui. Os concursos mais complicados, os concursos mais difíceis, eles jogam você num problema em que você chega numa resposta dessa, assim, ó, por exemplo. Aí você pega, olha as alternativas e vê assim nas alternativas. Então, o valor da área, tá? Porque isso aqui já caiu, eu já fiz um negócio tipo área, assim. Calcule a área de tal coisa. Aí você calcula, né? Usa toda a geometria que você conhece, calcula e chega numa coisa desse jeito. Aí você olha nas alternativas, nas alternativas está escrito assim, ó. A, 4, B, 8, C, 2, D, 5, E. Aí só para sacanear, eles colocam assim, ó, NDA, quer dizer, nenhuma das acima, né? Aí, nenhuma das anteriores. Aí você fala, pô, não, será que eu errei? Que deu isso aqui? Aí você refaz todos os cálculos de novo, perde um tempão fazendo, e chega na mesma resposta naquilo ali. Daí você fala, pô, então a resposta certa é essa aqui, nenhuma das anteriores. Mas não, a resposta certa é essa. Por quê? Porque se você aplicar essa teoria aqui da raiz dupla, você chega nisso aqui, ó. Entendeu? Então, essa é uma sacada muito importante que na escola, tá? Os professores de escola pública, né? Porque como eu coloquei aqui no início, quando eu falei que eu ia fazer esse curso chamado MIMA, o meu foco seria aluno de escola pública. Eu nunca vi isso aqui em escola pública. E falar bem a verdade, eu nunca vi isso aqui em escola nenhuma. Eu vim aprender isso aqui na internet. Então, se você está estudando aqui comigo porque você quer aprender realmente uma matemática boa, você quer aprender o mínimo para você conseguir se desenvolver em matemática, isso daqui é uma coisa interessante que você tem que se dedicar, saber um pouco mais, tá bom? Se você quiser mais informações sobre isso aqui, pergunta nos comentários, tá bom? Se você quiser exercícios a respeito disso aqui para praticar, eu vou colocar aqui alguns, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Eu acho que eu vou jogar isso aqui mesmo
na playlist, tá? Não tem na lista de exercícios, mas eu vou colocar aqui, eu vou colocar, tá vendo ali, ó? Já coloquei ali, pronto. Você vai ver um problema sobre isso daí, tá? Vou colocar para você dar uma olhadinha, praticar isso aqui, porque é muito interessante você saber isso aqui de cor, tá? Eu, de vez em quando, eu resolvendo um problema de uma questão um pouco mais difícil, um pouquinho mais complicada, eu chego em alguma coisa assim e para você chegar disso daqui rapidamente nisso daqui, é utilizando essa teoria, tá bom? Em alguns lugares eles chamam isso daqui, ó, isso daqui eles chamam de C igual a raiz de A ao quadrado menos B. E daí eles só põem essa soma disso aqui, eles põem assim, ó, raiz quadrada de A mais C sobre 2, mais ou menos raiz quadrada de A menos C sobre 2, tá? Eles simplificam assim a notação, eles colocam que C é isso, e daí você chega aqui. Alguns lugares põem. Eu coloquei isso aqui, uma forma de você lembrar tudo isso daqui, tá bom? Olha, se você está buscando alguma coisa mais elevada, estude isso aqui, tá? Concursos mais difíceis, vestibulares mais difíceis, Unicamp, USP, tá? Vestibulares mais difíceis. Isso aqui é uma coisa interessante você estudar um pouquinho e guardar, tá bom? Bom, no mais, segue a playlist não, né? Lista de exercícios, veja a lista de exercícios, baixe lá no Google Drive a lista de exercícios, faça todos, tire suas dúvidas, todos os vídeos tem lá o hiperlink para resolução, tira suas dúvidas, vai atrás, pergunta nos comentários que eu estou disponível, tá bom? Então é isso aí, até a próxima semana, bom final de semana, bons estudos, eu tô ligado o tempo todo, manda aí, vocês que estão estudando mesmo, manda, vamos estudar, vamos que vamos, e até a próxima.